Bom dia, doutor Paulo. Como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Depois de todo o sufoco daquela semana sem energia, sem internet, olha, Eita, nós não foi fácil. sofremos, viu? A Aí ficou população. bastante tempo sem energia aí, não? No Nós escritório? ficamos sem energia da sexta até o domingo, até sábado à noite. Caramba, E caramba. a internet e a TV a cabo só chegou no domingo por volta de umas 4, 5 da tarde. Tem regiões em São Paulo que parece que não tem energia. Até ontem, pelo menos, não tinha, né? Tem, até hoje, tem cidades da grande São Paulo que ainda estão sem energia. A coisa foi feia mesmo. Foi Não feia. foi fácil. São os eventos climáticos extremos, né? É. E dura que a previsão é que isso continue, né? Não vai se acabar assim tão cedo, não. Nós teremos um Não, não vai verão acabar. bem complicado. Vai Bem indo. complicado. Ainda ontem saiu uma notícia que o ano de 2023 foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. De onde eles tiraram essa conta, eu não sei, porque 1000 anos atrás já mediu a temperatura? Não sei De qualquer também. forma, foi quente, não há dúvida. Não há Mas, de dúvida. qualquer forma, estamos trabalhando. Estamos Vamos lá, trabalhando. Vamos lá, que temos para hoje na nossa conexão holding? vamos lá. Nós temos algumas perguntas aqui, doutor, dos nossos ouvintes aí, o pessoal que tem acompanhado a gente. Eu quero desde já, agradecer a você que acompanha o nosso canal, Protegendo a Família. É um prazer para a gente estar compartilhando essas reuniões nossas de trabalho com você que está nos assistindo. Muito obrigado. Agora, doutor, vamos lá. A nossa pergunta, quem fez foi a Dona Maria José, de Osasco. Doutor, como se faz para blindar o patrimônio de cobranças na justiça? Maria José. Maria José de Osasco. Bom, olha, essa pergunta ela é tão recorrente que Sim. esta semana aqui nós recebemos também uma cliente que, no meio da nossa reunião, ela colocou também este ponto. É uma empresária e, como todos os empresários, né, a atividade econômica ela gera riscos e o patrimônio nosso, o patrimônio que todos nós conquistamos, que todos nós juntamos para o direito, ele tem uma finalidade que é pagar dívidas não pagas ou garantir dívidas que estão sendo cobradas. Uma coisa importante que eu queria falar para a dona Maria José e para todos aqueles que estão nos ouvindo é o seguinte: no direito brasileiro não existe a figura de blindagem. Quando a gente fala, ouve esse termo blindagem, temos a impressão de que é alguém que está querendo fazer alguma coisa ilegal. Algo Eu tenho lícito, né? certeza que não é o caso da dona Maria José, Perfeito. que é o termo que se usa, né? Mas ele, na realidade, o trabalho que nós fazemos dentro do planejamento patrimonial da família, ele não visa fazer a blindagem contra qualquer possibilidade, contra qualquer falcatrua que o cliente queira fazer. Aliás, a gente nem aceita esse tipo de serviço. Tá? O que acontece é o seguinte: o trabalho todo desenvolvido da proteção do patrimônio, ele acaba, ele fica abrigado dentro de uma pessoa jurídica, Sim. que tem o nome de holding. Esta pessoa jurídica, ela, quando nós elaboramos este planejamento, quando nós preparamos todo os contratos que vão dar suporte
a Perfeito. esta proteção, nós prevemos institutos jurídicos, ou seja, que estão dentro da lei, institutos esses que dão esta proteção, tá? Como, por exemplo, a incomunicabilidade. O que quer dizer isso? Que o patrimônio ele não vai se comunicar com os cônjuges de quem recebeu este patrimônio. Então, se tiver qualquer problema com uma das pessoas que será detentora deste patrimônio, estas cláusulas que nós colocamos dentro do contrato, elas garantem exatamente esta proteção. Então, é um trabalho que a gente faz, só que para fazermos esse trabalho, nós temos que conhecer o patrimônio da família e Sim, conhecer a situação desta família. Tanto é que uma das coisas que nós fazemos é a pesquisa de se estes familiares que estão querendo fazer o planejamento patrimonial, se eles possuem restrições em seus nomes que inviabilizam isto. Então, perfeito. primeiro, tem restrições? Ok, vamos primeiro resolver as restrições para depois fazer. Porque senão nós poderemos estar cometendo fraude a credor ou fraude à execução. É um trabalho muito sério que a gente faz e a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo é dentro da lei e os nossos clientes, quando fazem, eles realmente ficam satisfeitos. Espero ter respondido a dona Maria José. Acredito que sim, acredito que sim. Assim, em miúdos, blindagem não existe, não tem como blindar patrimônio. Não tem como blindar patrimônio. A única coisa que a gente pode blindar, se tiver dinheiro, claro, são os Uhum. carros. É. Que, aliás, fica bem caro e pesado Fica o carro, muito caro. gastão. Não Fica é muito fácil, não. caro. Verdade. Mas tá bom. Eu acho que, dona Maria José, respondido, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente novamente. Nós temos um prazer, maior prazer em respondê-la, viu? Temos uma outra pergunta aqui, doutor. Ah, esse aqui é o seu Carlos. Carlos de. Eita, dura entender a letra, doutor. Carlos de Santos. Carlos de Santos, aqui em São Paulo, litoral paulista. Santos. Seu Carlos, ele pergunta assim: doutor, o senhor aconselha fazer a doação do apartamento e da casa da praia para o meu filho, que é casado e tem 2 filhos? Olha que pergunta interessante. Doação em Bom, vida, né? a princípio, pelo que é uma doação em vida. É. Muito bem. Outra coisa que nós nos preocupamos quando fazemos o planejamento patrimonial da família é muito comum as pessoas que nos procuram, as perguntas que chegam. Olha, eu vou fazer a doação. Ok. Nós, inclusive, nos utilizamos do Instituto da Doação quando a gente faz o planejamento. Ocorre que a doação pura e simples, nós temos que analisar em aspectos tributários e em aspecto da constituição desta família. Eu vou dar um exemplo. Sim. Eu tenho um cliente que ele sofreu um processo de desapropriação. E Certo. aí, o órgão que fez a desapropriação do imóvel, ele, quando faz a desapropriação, ele tem que colocar a matrícula do imóvel para saber quem são os reais donos daquele imóvel que está sendo desapropriado. E, no caso, é um imóvel que foi doado pelos pais, como o seu Carlos pretende fazer, para
2 filhas, Ah, sendo que foi reservado o usufruto para o doador. Bom, hum, então o que acontece? Nessa desapropriação, 3 pessoas tiveram que fazer parte do polo da ação, ou seja, que tiveram que ser intimadas. As 2 proprietárias e a usufrutuária, que era a antiga dona do imóvel. Bom, então aí começou um pequeno problema, que a usufrutuária ela não tinha condições de dar uma procuração porque ela está com Alzheimer. puxa vida. Então, o que acontece? Teve que se fazer uma ação de curadoria para que alguém pudesse representar esta doadora neste processo. Então, assim, por que eu estou tentando falar isso? Estou explicando isso. Porque a doação em vida pura e simples, ela vai gerar alguns transtornos em qualquer situação imprevisível, como essa desapropriação. Um outro aspecto também, que seria o aspecto... a pessoa faz a doação para o filho em vida. O filho é casado. E este filho, por qualquer razão, vem a falecer antes do pai. Este imóvel vai passar para a herdeira do A filho, cônjuge, né? para o Não. cônjuge. É. E aí, este cônjuge, ele, depois de algum tempo, recompõe a sua vida e tem um novo relacionamento. Uma pessoa totalmente estranha ao princípio, ao A início família da original, doação, né? a família original. É. Então, isto também poderá provocar situações que vão levar a uma desarmonia na relação familiar. Doutor, se Então, me permite, pois não, então a gente pode entender que quando desculpe. se faz essa doação em vida, nestes termos, a, o proprietário perde completamente o controle, ou não sei se posse a palavra, mas ele perde o controle do imóvel. Ele doou em vida. Por exemplo, se o filho quiser vender, ele pode vender. Tem o caso lá do usufruto, que a gente sabe, que ele vai vender com o usufruto, quem comprar vai saber disso, tem tudo isso. Mas o antigo proprietário não tem mais poder sobre o imóvel. Estou correto? Corretíssimo. É É isso. exatamente isto que acontece. E é uma das preocupações quando nós fazemos o planejamento dentro do nosso trabalho, nós levamos todos estes aspectos em consideração. E nós temos instrumentos legais para fazer com que esta doação em vida de um sistema de planejamento seja feito sem que tenha estes percalços. Quer dizer, o proprietário antigo, o pai, digamos assim, e a mãe, continuam tendo o controle sobre o imóvel, sobre o bem, digamos assim. Isto. Ah, O que eu aconselho ao seu Carlos é que sim, de Santos. ele nos procurou, que a gente possa fazer uma análise do Perfeito. patrimônio dele, e aí nós vamos ter condições de dar a ele as melhores opções para que ele faça isso e fique tranquilo, Perfeito. tendo poder sobre o seu patrimônio e, ao mesmo tempo, já tendo resolvido o problema sucessório sem que tenha que um dia a passar pelo inventário. Também tem isso, né, doutor? Com o planejamento patrimonial, a família se livra do tal inventário, né? Que é uma dor de cabeça, né? Isso, muitas famílias
pensam, né? Até alguns anos antes, até antes da pandemia, era muito comum os clientes chegarem no escritório Sim. com esta ideia. Olha, eu já quero deixar tudo certinho e eu estou pensando em fazer a doação dos meus bens para os meus herdeiros. Isso era o comum. E faz a doação, tudo, mas não vai ter inventário? Não, não vai ter inventário, porque ele já doou todo o patrimônio. Sim. Ocorre que ele perdeu o poder sobre este patrimônio. E se ele tem o usufruto, vai ter as implicações que quem recebeu não vai, só tem o que a gente chama em direito a nua propriedade, e o outro tem os frutos desta propriedade. Entendo. A gente divide no usufruto, na doação com usufruto, a gente divide a propriedade. Entendo. Resumindo, quem doou não tem mais poder nenhum e está à mercê da vida, né? Na verdade. Sim. Vamos Mais passar. alguma coisa? Tem sim. Eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. É a Ana Clara de São Paulo. Deve ser de cidade de São Paulo, né? Ela pôs São Paulo. Doutor, por que se paga menos imposto em relação ao inventário quando se faz uma holding? Ela deve ter visto as nossas lives, né? Quando a gente mostrava lá que quando se faz uma holding, você paga muito menos, né? Bom, vamos lá. Falar em imposto. Sim. Ontem o Senado Federal aprovou a proposta de emenda constitucional começando uma reforma tributária. Não é a Já em segundo turno, né? reforma ideal que todos nós queremos, mas já é alguma coisa principalmente para os empresários. Sim. Que a carga tributária nossa, segundo eles, vai permanecer inalterada, a carga tributária. Não necessariamente pessoas ou entidades que possam vir a ter uma cobrança maior do que tem hoje, e outras cobrança menor. Sim. Então, foi aprovada com algumas alterações e, em função do processo legislativo, como foi alterada a proposta desta emenda constitucional que veio da Câmara Para o para Senado? o Senado, Uhum. ela vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, para que Sim. seja votado novamente em função das alterações. Então, assim, a reforma tributária, os impostos estão em nosso radar, ou seja, Sim. nós estamos acompanhando e nós vamos informando a nossa audiência o que acontece, porque é um tema bastante complexo. Quando a gente faz um planejamento patrimonial da família, a gente faz buscando uma eficiência tributária. E essa eficiência tributária é em cima dos tributos que nós temos agora no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, esta resposta ela está sendo dada dentro do nosso ordenamento jurídico, e eu tenho atual, né? certeza que vai continuar, o planejamento vai ser mais eficiente do que não fazê-lo, mesmo Sim. com a aprovação da reforma. Por que eu digo isto? Por quê? Assim, agora, o que eu vou falar é um ponto de vista meu, opinião pessoal, tá? Que é o seguinte: os estados, né? Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Manaus, os estados, eles vão administrar alguns tributos, mas eles vão perder uma receita. Sim.
para que a reforma fosse aprovada perante o Senado, apesar de ter sido uma aprovação com votos assim, o necessário para passar, foram Sim, 4 votos a mais do que o necessário para aprovar uma reforma da Constituição, eles tiveram que negociar. Houve muita negociação. E essa negociação, os senadores, eles representam o Estado. sim. Então, cada estado da federação possui 3 senadores, independente do número de pessoas que residam e votem neste estado, ok? Então, dentro destas negociações, que elas não são muito, assim, não aparecem muito, não são muito republicanas, Divulgadas, né? eu estou falando, isso é uma opinião minha, tá? Sim, claro. O que acontece? Olha, vocês, estados, vocês, governadores, vão perder receita. Sim, Então, tem um imposto que é de competência do Estado, que é o imposto sobre a herança, o imposto sobre a doação. Então, sempre que a gente faz um inventário, tem que pagar o imposto sobre tudo que está sendo inventariado pelo valor de mercado destas propriedades. Então, o que eles combinaram? Olha, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aumentar, permitir que este tributo, que hoje tem uma alíquota máxima de 8%, chegue a 20%, 25%. caramba. Então, e nós vamos fazê-lo de uma forma progressiva, ou seja, quem tem menos patrimônio vai pagar menos e quem tem mais patrimônio vai pagar mais. Mas esse menos não se sabe. Doutor, perdão. Esse menos não se sabe de onde parte, né? Nós não sabemos de qual é Pois é. a. Né? Então, independente do que venha, hoje, no estado de São Paulo é de 4%, tem Sim, estados que é de 2%, e a maioria dos estados da federação são de 8%. Este imposto sobre a herança e sobre a doação, ok? Aí, quando a gente aplica uma alíquota de um imposto em cima de uma coisa, esta alguma coisa é a base que a gente aplica, esta alíquota, tá? sim, 8% sobre uma base. Quando a gente faz o inventário, a base de aplicação é o valor de mercado. sim. Quando a gente faz um planejamento através de uma holding, a gente utiliza a base declarada no imposto de renda. Então, o que acontece? Aquele patrimônio que foi adquirido está declarado no imposto de renda, que a gente dificilmente atualiza, até porque não tem previsão legal para atualizar, Sim. a não ser que você faça uma obra, modifique tudo, mas continua aquele valor lá no imposto de renda. Então, a base que a gente aplica é menor. Tá? Não sei se eu estou conseguindo explicar para a Ana Clara por que no planejamento, através de uma holding, se paga menos imposto em relação ao inventário. Porque a base é menor. Por outro lado, existe uma previsão constitucional, e aí eu falei do imposto estadual, tanto Sim, sobre a herança quanto a exato. doação. Aqui Mas em tem São um Paulo imposto chama municipal, ITCMD, né? ITCMD, Isso, exatamente. E aí tem um imposto estadual, municipal. sim, O municipal, toda vez que a gente compra um imóvel, ou toda vez que a gente faz a transmissão deste imóvel, então, numa doação em vida, como o seu Carlos de Carlos de Santos Santos, havia isso. falado,
ele vai fazer a doação para o filho dele, ele vai ter que pagar o ITBI para a prefeitura. E este ITBI também tem uma base de cálculo, Sim. que a prefeitura é quem determina. Tá? Então, quando a gente faz o planejamento patrimonial da família, nós vamos pegar esta propriedade e nós vamos colocá-la sobre o abrigo de uma holding, Sim. uma pessoa jurídica. E quando a gente faz isso, nós nos utilizamos de um artifício, não é um artifício, de um artigo da lei da Constituição Federal que permite com que, ao fazer essa transmissão da pessoa física para a pessoa jurídica, nós não teremos que recolher o ITBI. Por quê? Porque é uma previsão legal, é uma previsão que está dentro da Constituição. Então, estas são as duas principais razões pelas quais, ao se fazer um planejamento patrimonial, utilizando-se de holding, nós evitamos a transmissão, o imposto de transmissão, e a base de cálculo para o ITCMD é menor. É basicamente isso. Não tem segredo nenhum, é tudo dentro da lei. Espero que a Ana Clara tenha entendido e reforço que, para saber o quanto isto representa no patrimônio dela, é fazer uma, que a gente chama de sessão de viabilidade, para analisarmos a estrutura do patrimônio dela, a estrutura da família dela. E aí nós vamos poder mostrar para ela o quanto ela irá economizar em relação, principalmente, ao inventário. Ok? Até porque, assim, fazendo planejamento patrimonial, acabou o inventário. Essa história de inventário, esquece. Já não tem mais. Perfeito. Acho que está respondido, doutor. Certo por hoje? Eu acho que é isso, doutor. Nós vamos encerrando por aqui. Eu queria... todas essas respostas nós vamos enviar para os nossos ouvintes, aqui, através do nosso plataforma, do nosso canal. E eu quero convidar você que está vendo a gente agora. A gente está gravando as nossas conversas, as perguntas dos nossos ouvintes, para que você também aprenda e consiga entender que existe uma forma de proteger a sua família. Não precisa ficar... Nós brasileiros, né, doutor? Perdão, temos o vício ruim, né, de deixar as coisas para amanhã. Isso é ruim. Vamos resolver logo. Então, assim, esse é o nosso intuito, de ajudar você que está nos assistindo a pensar e falar, puxa vida, vou resolver de uma vez, para que amanhã não tenha surpresas. Então, com isso, a gente agradece. Obrigado, doutor, pelo tempo. Obrigado pelas respostas. Obrigado a você que nos assiste. E eu quero te convidar a continuar nos acompanhando. Acesse as nossas mídias sociais. Temos o nosso canal Protegendo a Família no YouTube. Lá tem vários assuntos como esse. E nós vamos continuar trabalhando para trazer mais informação para você. Os nossos contatos também estão nas nossas mídias. E nós aguardamos você numa próxima conversa, né? Num próximo bate-papo.